E aí, como é que tá o grupo do Zap da família? Muitas figurinhas. O time vermelho versus o time verde e amarelo. Alguém já saiu do grupo? Não sei se na família de vocês tem isso. Na minha tem. Nas minhas duas famílias. Pais separados, né? Aí você acaba tendo dois grupos, né? Não sei quem identifica, né? Então, esse é um assunto política. Esse é o assunto de hoje, não sei se você sabe. Política. Política, tá ok? A gente vai falar de política. Preciso de graça. Amém? Espírito Santo, eu peço que você nos ajude nessa hora a entender aquilo que você quer nos comunicar nessa manhã. Eu peço que qualquer pensamento que não esteja de acordo com a Tua verdade seja esquecido e que a Tua palavra, que é lâmpada, que ilumina, possa brilhar nessa manhã nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse assunto, política. Quando você fala em política, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? É um político, né? Só que, no conceito filosófico mais essencial de política, é a maneira como a gente vive na sociedade, né? Então, existe a polis, que é a cidade, e existe polites, que é o cidadão. Então, toda vez que o cidadão ele se movimenta numa sociedade, ele está, de alguma maneira, fazendo política. Então, esse é o sentido mais amplo de política. E o sentido mais restrito de política é a arte de governar, né? Então, é juntar a influência para poder exercer alguma mudança na sociedade. E quando a gente fala de política, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, né? É governo, é poder, é Game of Thrones, é um traindo o outro, né? É sujeira, né? Mas tem algo, apesar dessa sujeira, tem algo de estrutural e de direcional. Alguns teólogos separam assim, dentro dessas dinâmicas de poder, que é o quê? Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para exercer domínio. Mas o pecado, ele afetou a criação. O pecado afetou o homem. Tendo dito isso, tendo dito que o pecado afetou o homem, que o pecado afetou a criação, eu preciso dizer algo. Nós tendemos a achar que o pecado ele afetou no sentido de que agora ele reside e ele habita na ordem criada de Deus, mas isso não é verdade. O pecado ele afeta a criação, mas o pecado ele habita na rebelião contra Deus. Tá? Isso quer dizer o quê? Pasmem, Deus criou a política. Deus criou o Senado, Deus criou o Congresso, Deus criou o Legislativo, o Executivo. Não tem nada que não pertença a Deus. Amém? Não tem nada que não pertença a Deus. Amém? Amém. Então, tudo pertence ao Senhor. Então, é preciso ter isso em mente. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é uma breve introdução à cosmovisão cristã, ao pensamento cristão, à visão que o cristão deve ter da vida. Então, a gente fala bastante, né? A gente deveria parar com esse negócio de achar que música secular, né? Que filme, que
para não fazer diferença, né? Tudo pertence a Deus. E aí, quando chega na política, a gente trava. Não, aí não é possível. Aí é do diabo mesmo. Eu tenho provas suficientes, né? Que isso aí é reino de Satanás e que nós, como igreja, não deveríamos nos meter com esse negócio. Mas isso é errado, isso é um engano. Então, Deus criou o homem para governar. Então, Deus era a fonte da criatividade, da sabedoria do homem para exercer esse governo. E o pecado afetou isso. Então, Deus criou o homem para governar em parceria com ele. Então, Deus queria governar através do homem. Então, o homem governando, submisso a Deus, e o pecado estragou esse negócio. Mas o homem continua, em sua essência, sendo alguém feito para governar. Entende? Então, o pecado não reside no fato do homem exercer governo, mas no coração do homem, longe de Deus, exercendo o governo. Então, tem uma coisa que tem assustado muito a gente, nesse tempo tranquilo que nós estamos vivendo, de eleições, né? A verdade é que essa confusão sempre existe em época de eleição, né? Mas com o advento do Messias, Jair Messias, tá? Parece que as coisas pioraram, né? Então, deu uma apimentada, né? Vamos dizer assim. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não, tá? O que hoje muitos chamam de polarização, né? Antigamente você quase não ouvia falar, ou você não ouvia falar sobre isso, sobre polarização. E o que acontece é que os corações ficaram muito tomados por uma paixão política e ideológica muito grande. E isso é o perigo. Tá? E aí eu quero falar para vocês sobre o conceito de idolatria política. Tenho muitas coisas para falar, espero que eu consiga falar tudo no tempo para eu poder ir lá para Campinas. Porque eu fui aceitar isso, meu Deus. Enfim, o que é um ídolo? É tudo aquilo que o seu coração se apega e em quem confia com segurança definitiva. Tudo aquilo que seu coração se apega e confia com segurança definitiva. Essa é uma definição de ídolo. Martinho Lutero dizia: tudo aquilo que o seu coração se entrega com fé, isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto o ídolo. Então, o ídolo ele exige lealdade. Por isso que tem essa guerra. É uma guerra de ídolos. É uma guerra idólatra. O que é chamado de polarização não existe em si, no campo político, uma coisa negativa ou um malefício. A polarização de ideias. Política é isso, são pessoas com ideias diferentes. Então, terão polos diferentes. E é claro que dentro desse polo terão espectros de pensamento diferentes. Mas o que as pessoas falam? Nossa, hoje em dia está uma polarização muito grande. É uma guerra de ídolos políticos. E, infelizmente, a igreja tem abraçado a idolatria política. Por causa de pautas morais e interesses políticos. No fim de tudo, muitos estão sendo manipulados por líderes que têm interesses políticos, travestidos de moralidade. Isso é muito perigoso. Então, um ídolo, o que é? É algo que é tirado da própria criação e colocado acima da criação.
Então eu quero falar agora com vocês desse paralelo entre ideologia e idolatria. Então toda ideologia vai te levar, inevitavelmente, toda ideologia, quando ela é abraçada, ela vai levar você, inevitavelmente, a cometer idolatria. Então vamos pensar aqui nas idolatrias antigas. Os deuses antigamente, né? Assim, a gente tem deuses modernos também, e a gente tem os deuses antigos com novas roupagens, né? Mas o que é um ídolo? É algo de bom na criação que foi elevado acima dela e toda a criação agora precisa ser vista a partir dela. Vamos pensar antigamente aqui na deusa da Afrodite, deusa da fertilidade, né? Fertilidade é algo bom, não é? Todos nós queremos ser férteis, não é isso? Queremos ser prósperos naquilo que a gente faz. Queremos que o solo seja fértil, que as mulheres sejam férteis, né? Mas quando você pega esse aspecto da criação de Deus e eleva acima de todos os outros e passa a ver a vida toda a partir desse aspecto criacional de Deus, você está cometendo idolatria. Você pode ver, Satanás ele não é criativo, tá? Ele não tem poder de criar. Então, todos os ídolos são elementos da criação de Deus que são elevados acima de todos os outros. Por isso que a cosmovisão cristã é a resposta. Nós não devemos ver a vida através dos ídolos, mas através da palavra de Deus, através de criação, queda, redenção e consumação, que é a narrativa bíblica. Amém? E uma idolatria política ou uma ideolatria, que é uma ideologia. A ideologia, por exemplo, marxista, ela vê a história ela vê a narrativa da criação, da história, com base no materialismo. O materialismo dialético histórico diz o quê? O motor da história, o que está movendo a história, o que está levando a história, ou o que trouxe a gente até aqui, foi a luta de classes. Já ouviram falar sobre isso? Luta de classes. Então, luta de classes existe luta de classe? Existe oprimido e opressor na história? Você vê a Bíblia está recheado dessa luta entre oprimido e opressor. Mas quando eu passo a ver a vida, a partir disso, eu tiro Deus da equação. E eu coloco outra coisa, no qual eu deposito a minha fé e a minha confiança. Acabei de cometer idolatria. Livre mercado, negócios. Falar para o pessoal aí que tem dinheiro. Né, Rafa? Empresário. Não, temos que deixar a mão invisível do Estado mover as relações comerciais, porque foram as relações comerciais que nos trouxeram até aqui. Entende como é? Muito parecido? Já não é mais a luta de classe, mas são as relações comerciais. Então isso é uma ideologia. Você está deixando de olhar a vida a partir da ótica de Deus. A tradição. Precisamos preservar a tradição. Já é uma visão mais conservadora, né? O conservadorismo, um pouco diferente das outras ideologias, ele não propõe um sistema fechado, mas ele também contém idolatria. Então nós precisamos preservar as tradições, porque foram as tradições que nos trouxeram até aqui. Porque todo o bem civilizacional, todo o progresso, todo o ideal de bondade e de sublime e superior foi através da tradição dos antigos. Precisamos ser conservadores, porque aí teremos um mundo melhor. Idolatria. Idolatria.
Então, assim como a idolatria, a ideologia destaca a verdade de uma esfera de governo e ela impõe e determina que toda a realidade seja vista a partir dela. Tá claro, gente? Tá? Ou tá difícil? Então, a ideologia ela faz isso. Ela destaca um aspecto. Eu não estou falando que essas coisas são ruins em si. Olhar para a história e ver que existe uma história de sofrimento e de opressão, nós precisamos fazer esse exercício. Entender que tradição é importante, nós precisamos olhar para a história e ver isso. Entender que as relações comerciais e elas devem ser livres, e quanto menos interferência do Estado tiver, melhor. Nós devemos fazer esse exercício, mas nunca destacar uma dessas visões e tornar ela o centro da nossa maneira de ver a vida. Então, nós precisamos ver a vida a partir dos olhos de Deus. Amém? Amém? Muito espiritual, né, gente? Então, as ideologias, elas incorporam uma narrativa pseudo-redentora, competindo com a história bíblica. Aí que começa a confusão. Por isso que você vê que todo, ou quase todo crente, quando ele começa a flertar com política, ele tem a tendência a abandonar a narrativa bíblica. Porque ele substitui a narrativa bíblica por outra narrativa, que vai querer de você lealdade, fidelidade. E aí as pessoas abandonam a Deus por causa de política. Ainda que seja com uma aparência de piedade. Por exemplo, meu Deus, estão querendo implementar o comunismo, o aborto, né? Não podemos isso. Deus não quer isso. Qual é a solução? Precisamos votar no candidato X. A solução? Não, essa não é a solução. O problema do aborto não é um problema político. O problema do aborto é um problema do coração humano. Então, se o seu coração ainda não mudou a respeito suas opiniões não mudaram a respeito do aborto, provavelmente o seu coração não mudou. Sua visão ainda não mudou para ver a vida a partir da ótica de Deus, do que Deus diz a respeito do valor da vida, não ideologia A ou B. Tá claro? Então a ideologia ela vai traçar isso aí. Existe um mal na humanidade. Essa ideia aqui é a melhor ideia para a gente vencer esse mal. E vencendo esse mal, a gente vai ter paz e justiça. Marx dizia do novo homem, né? Assim como o socialismo fosse implementado, a consciência dos homens ia mudar e nós teríamos um novo homem. Isso é ou não é escatológico? É um pensamento escatológico. E eles não escondem isso. Eles chamam de escatologia isso. Porque é um escatom, é o ideal, é o fim. Mas não é só o socialismo que propõe isso. Toda ideologia propõe uma narrativa pseudo-redentora. Ela não pode redimir de verdade. Só quem pode redimir a história é o Senhor. Então, qual é a treta? É que política é um assunto religioso. O pessoal fala assim, porque política... Quase todos os bordões, que são muito repetidos, quase todos, são grandes mentiras, tá? Porque política e religião não se misturam. Mas política trata de ideais que são ideais fundamentados na própria palavra. Quando a gente discute política, a gente discute o quê? Prosperidade, justiça, paz, né? A gente quer paz, né? A gente quer... Pode ver que todo político ele se apresenta como um mini Messias, né?
Ele vai acabar com a droga nas ruas, ele vai trazer ordem nas escolas, né? Ele vai fazer as plantas crescerem mais rápido, ele vai fazer chover, né? Ele vai mudar a realidade à nossa volta, né? E quanto mais sem vergonha, mais cara de pau é, né? Então, conceitos como justiça, paz, prosperidade têm a sua raiz na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que política mexe muito. Eu costumo dizer que, no fim de tudo, a questão política não é sobre o que vai ser feito. A pergunta principal no coração do homem é quem vai fazer. É quem vai fazer. Por isso que o populismo, que é essa maneira de governar centrada no homem, na personalidade, é muito forte, principalmente nos lugares mais pobres. O populismo, ele prospera na América do Sul porque as pessoas vivem em extrema pobreza e vulnerabilidade e elas querem saber, como lá no Chapolin, né? E agora? Quem poderá nos defender, né? Então, o centro é quem? E a Bíblia dá essa resposta. É Jesus. Jesus é o agente de justiça, paz e prosperidade verdadeira. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Tendo isso em mente, entendendo que esse caminho é um caminho difícil, entendendo que tem muitos ídolos, entendendo que tanto a esquerda quanto a direita querem roubar o nosso coração. E eu não estou propondo aqui uma isenção do tipo, na hora de você escolher um candidato, votar. Não estou propondo que você não vote, né? Eu acho que até a gente estava conversando ali, eu também concordo com algo que o Vitor falou, nós temos a tendência como comunidade, existem comunidades que são mais ativistas, né, na política, e nós temos uma tendência de nos eximirmos do nosso papel, né? Tipo, isso aí é um negócio muito complicado, o reino, né? Nem esquerda nem direita, eu sou do alto. Já ouviram falar isso? Já ouviram? Nem esquerda nem direita, irmão, eu sou do alto. Isso aí não quer dizer nada, gente. Porque quando você for lá votar, não tem o nome de Jesus. Não vai aparecer a fotinha de Jesus, tá? Até porque Jesus não precisa competir as eleições. Um dia ele vai rasgar os céus, ele vai estabelecer justiça, tá? Mas enquanto isso não acontece, nós temos um papel a desenvolver. Beleza? Eu tenho que ir até que horas, Vitor? Eu tenho que sair daqui. Caraca. E eu vou de bicicleta para Campinas, hein? Tô brincando. Mentira. Mentira. Seria uma aventura, né? Então a gente precisa tirar o medo do nosso coração. O medo do que pode acontecer. O medo é o principal propulsor da idolatria. É o medo. O medo vai fazer você se agarrar em algo. Lembra do bezerro de ouro? O que fez aquilo ali? Foi o medo. Cadê Moisés? Então, precisamos fazer algo e acreditar esse algo, mais uma vez a ideologia, mais uma vez a idolatria caminhando junto, e acreditar a esse algo, obra de Deus, porque foi isso que eles fizeram com o bezerro de ouro. O que eles disseram para o bezerro? O que eles disseram sobre o bezerro? Foi esse que nos tirou da terra do Egito. Então, dando essa introdução, o problema é real. Nós precisamos nos posicionar no meio a esse campo difícil, no meio a esse momento difícil da política, entendendo que só Jesus é o Senhor. Os apóstolos foram perseguidos porque César
arrogava para si um título de Augustus. Ele não era só um líder político, ele era uma divindade. Então César era Quírios, César era Senhor. E os discípulos falaram: César não é Quírios, César não é Senhor, César não é Senhor sobre a criação, Jesus é o Senhor. E eles morreram por causa disso, porque eles diziam: Jesus é o Senhor, não é César. Então, tendo isso em vista, eu quero falar então sobre alguns princípios de como nós devemos olhar o Estado, o governo e qual deve ser o nosso papel na sociedade. Nós não podemos ser indiferentes ao que acontece na nossa nação. Também não podemos ser simplistas e ingênuos. Ok? Então, eu queria iniciar abrindo em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então esse é um mandamento que muitos de nós não gostaríamos de ver escrito na Bíblia. Por quê? Porque os homens são maus. Porque os homens são corruptos. E aí fica um pessoal querendo defender um, atacar o outro. Mas a verdade é que o coração do homem é corrupto. E muito mais suscetível à corrupção é alguém em posição de poder. Mas o ponto principal é que o mandamento é que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Pensa no contexto histórico em que Paulo está escrevendo isso. Era um momento de opressão, de dominação. O Império Romano dominava nações, né? Havia corrupção, havia injustiça, havia autoritarismo, não tenho dúvida. E mesmo assim, Paulo diz que as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Paulo tem clareza
de quem governa a história. Paulo tem certeza de que o trono de Deus é inabalável. Paulo tem clareza, por isso que ele diz que não há nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Outro momento importante é quando Pilatos está interrogando Jesus, né? E Jesus naquele silêncio, e Pilatos fala: você se nega a falar comigo? Isso está em João 19, ele fala: você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar, ou para te libertar, ou para te crucificar? E Jesus responde para ele: você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não fosse te dado. Jesus naquele momento estava submisso a um líder iníquo. Jesus estava submisso e entregue a uma autoridade corrupta, perversa. Mas ele sabia que aquele lugar de autoridade era um lugar dado por Deus. E ele sabia que era um lugar de autoridade. E é interessante que, se você continuar lendo depois, você vai ver que foi uma pressão política que fez Pilatos entregar Jesus. Porque eles disseram: ó, se tu não entregar Jesus, a gente vai falar para César, Pilatos, que você está contra ele. Aí, ó, Game of Thrones, total. Se tu não entregar, se tu não crucificar esse cara que está pregando contra César, Pilatos, a gente vai lá para César, vai apelar para ele e vai falar: ó, aquele cara lá, ó, quebrou a aliança com o teu partido. E é interessante que Paulo fala que as autoridades são servas de Deus. E isso não quer dizer que as autoridades ali no Império Romano eram cristãs, mas que elas eram um instrumento de Deus para gerar ordem na sociedade. Então, Paulo diz aqui: quer ficar sussa? Anda na linha. Tem uns amigos que, não mais, né? Mas você estava com ele no carro, ele via a polícia e fala: ih, viu a polícia ali? Eu falei: ué, viu, ué? O cara tem um radarzinho da polícia, tá ligado? Tipo, ih, a polícia ali. Tudo bem. E ele diz: portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridade. Não por causa da possibilidade de punição, mas por questão de consciência. E aí ele vai falar que a gente deve dar o que é devido: imposto, honra, tributo, temor. A gente faz muitas brincadeiras, né, com os governantes, né? Muitas dessas brincadeiras, elas são influenciadas pelo espírito mundano. Antigamente, era na Idade Média, né, no período medieval, era permitido, né, que fora dos palácios houvessem, não sei se vocês já viram em filme isso, né, teatros, cantigas, que ridicularizassem os seus governantes. Porque era tipo a única hora que você podia ser um pouco, colocar para fora aquela sua rebeldia, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai rir quando os nossos governantes fizerem coisas engraçadas, né? E é Brasil, né? Isso aí toda hora, né? Talvez a única vantagem da política no Brasil. Então, a premissa básica é que o papel do governo é punir o mal e incentivar o bem. Punir o mal e incentivar o bem. Parece muito claro, né? Mas, infelizmente, os governos corruptos mudam isso.
eles começam a condenar o bem e incentivar o mal. Isso é um problema. Então permanece um mistério para nós. Como nessa geração, Deus ainda permite que os perversos exerçam a autoridade. E não só isso, que eles recebam tributo, honra e respeito. Então, próxima coisa que eu quero falar dentro disso é que a anarquia, ela é vista como algo destrutivo. Deus é contrário à ausência de autoridade. Deus é contrário à ausência de ordem, de governo. No livro de Juízes, o refrão do livro de Juízes é que cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. E o livro de Juízes é um dos livros mais dramáticos e um dos livros mais tristes da história do povo de Israel. Então, a anarquia, eu tenho um amigo que ele se diz anarco-cristão. A ideia é que enquanto Jesus não governar, ninguém tem direito de exercer autoridade, mas ele ignora 90% da Bíblia. Então, mas existe isso, tá, gente? Existe, pô. Existiu o padre do balão, a gente nunca mais viu, mas teve essa ideia. Se eu te oferecesse essa ideia, talvez você não toparia, mas alguém topou, Então existem absurdos. Tá? Próximo ponto, os governos devem fazer justiça e defender os fracos. Salmos 82, do 2 ao 4. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Não é papel do governo promover isso. Não é usar os pobres de slogan. Tá? Não é usar os pobres como um instrumento, mas é de fato promover políticas que acabem com a opressão. E como é que você vai saber se o seu governo está fazendo isso? Se interessando minimamente em política. Tá? Temos recebido irmãos e pessoas de outras nações, refugiados, e isso tem também, em parte, iniciativa do governo. Tá? Não estou fazendo propaganda do governo, nem dizendo que você deve votar nesse governo, mas você precisa estar atento a isso. Então, fazer justiça e defender os fracos. Próximo ponto, o governo deve aplicar a punição sem demora, para não incentivar o mal. Guarda essa palavra, punição. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, a leniência da justiça gera cada vez mais criminalidade. A complacência e a morosidade e a lentidão para executar punição. Preste atenção nessa palavra, punição. Para quem faz o mal, faz aumentar e prosperar o mal. Isso é um princípio bíblico. Os criminosos precisam ser castigados. Cadeia não é lugar não é a assistência técnica de bandido. Cadeia existe. Eu não estou dizendo que a cadeia precisa ser um lugar desumano, mas a cadeia existe para proteger aqueles que fazem o bem. Porque o papel do governo é punir os que fazem mal e indenizar
e recompensar aqueles que fazem bem. Então, quando a justiça ela é lenta para punir o mal prospera, porque começa a ver que não vai acontecer nada. Né? Igual o seu filhinho, né? Quando ele faz algo mal e você fala que vai... Às vezes a gente comete esses erros, né? A gente ameaça o castigo, né? Eu fiz isso esses dias. Fui leniente. Ameacei um castigo e não dei. A chance dela, na próxima, achar, não dá nada, né? Que é o que acontece com os bandidos, né? Não dá nada, né? Vale a pena. Esses princípios que eu estou falando te ajudam a você escolher o seu político, tá bom? Então, se tem essa questão aí, né? Se os políticos são corruptos, né? E é verdade que, às vezes, eles se tornam cada vez mais autoritários, né? E o pessoal fala aí de golpe militar, e a América Latina está com um surto, não sei se vocês sabem, tá? Mas a América Latina está um surto de autoritarismo. E eu não estou falando de autoritarismo de boca, não. Estou falando de gente prendendo cristãos, tá? Prendendo qualquer um que se levante e se manifeste contra o governo. O socialismo, ele, de fato, ele tem prosperado na América Latina. Existe sempre esse movimento pendular, né, nas democracias, né? Então, uma hora um partido está no governo, outra hora o outro, mas a gente está vivendo esse momento. Então, eu quero perguntar para vocês, existe alguma ocasião em que os cristãos deveriam desobedecer uma autoridade? Existe espaço na fé cristã para aquilo que os sociólogos chamam de desobediência civil? Então, os líderes, eles são substituídos, né? Todo líder ele é substituído, e ele pode ser substituído por uma eleição, ele também pode ser substituído por uma revolução. Então, eu quero mostrar alguns exemplos claros na Bíblia. Por exemplo, Jesus ordena que os apóstolos pregassem o Evangelho, né? E o Sinédrio, ele prendeu alguns deles e disseram para eles, né? E para que eles não falassem, né? Sobre o nome de Jesus, né? E Pedro e João disseram o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E isso está em Atos 4. E em Atos 5, Pedro declara: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, Deus quer que o seu povo desobedeça ao governo civil nos casos em que a obediência ao governo implique desobediência direta a Deus. Por exemplo, governos que proíbem a pregação do Evangelho. Governos que promovem o aborto. Em Daniel, né? O rei Nabucodonosor ordena, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrem diante da estátua. E eles se negam. Eles se negam a fazer isso. Eles negaram uma ordem de uma autoridade. Eles não se submeteram naquele momento à autoridade. E foram lançados na fornalha. E Deus livrou eles como um sinal de que aquela insubmissão estava sendo aprovada por Deus. Então, quando o faraó ordena que as parteiras também, né, matassem os recém-nascidos, elas mentiram.
Elas desobedeceram a ordem e Deus aprovou a decisão delas. Eles disseram, não, é que elas são boas parideiras, a gente chega e os bebês já nasceram. E Deus falou, ó. A rainha Esté também entrou na presença do rei, né? Pulou protocolos, desobedeceu ordem. Quando Herodes fala para os sábios, né? Vai lá no lugar onde está o Messias, depois vocês voltam porque eu também quero adorar. Aí Deus aparece, o anjo aparece para eles e fala, não volta lá, faz outro caminho. Então, toda vez que os governos civis, né, conflitarem com o nosso dever de obedecer a Deus, nós estamos autorizados à desobediência civil. Então, em alguns casos, é até justo. E aí eu vou virar um pouco revolucionário aqui, né? Que é o outro ponto aqui. Em alguns casos, é correto derrubar um governo. E isso é um pouco... não existe consenso entre os teólogos. Por exemplo, o John MacArthur, ele acha que não foi correto a Revolução Americana, quando os americanos eles se rebelaram contra os ingleses, né? Mas outros teólogos vão dizer que não, porque os ingleses estavam sendo tiranos. Então, a ideia de muitos teólogos é que governos tiranos, na verdade, não são mais governos verdadeiros. Virou uma gangue que agora governa para si próprio. Então, nesse caso, o povo pode se levantar contra uma opressão. Por exemplo, Moisés, quando vai até Faraó, né, e diversos juízes na Bíblia, eles se levantam contra a opressão. Contra a tirania. Próximo princípio, os governos devem proteger a liberdade humana. Então, a escravidão sempre foi vista... Tem escravidão na Bíblia? Tem, mas a visão da Bíblia sobre escravidão sempre foi negativa. Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí eu vou para o fim agora, para esses dois pontos finais. Talvez o governo não é capaz de gerar mudança profunda no coração das pessoas. Os planos de governo podem ser muito legais, podem ser melhores que os outros, e são, né? Um plano de governo vai ser melhor que o outro. Mas isso não significa que os homens se tornarão diferentes porque agora a gente tem um governo diferente. Dentro disso, eu acho importante dizer o seguinte: você não é obrigado a votar em ninguém porque ele é cristão, tá? O cara ser cristão não diz nada, necessariamente. Mas se o cara ele é justo, idôneo, capaz, habilidoso para governar, tá? Então, essa transformação, ela acontece através do Evangelho, não do governo. Essa transformação acontece através do poder da palavra de Deus penetrando no coração dos homens. E isso pode sim gerar um impacto na sociedade muito maior do que qualquer plano de governo. Isso aí a gente tem vários exemplos na história dos avivamentos.
Portanto, devemos sempre lembrar que não basta vencer eleições para transformar uma nação. Os cristãos poderiam, pelo menos teoricamente, obter influência suficiente para anular a decisão da Suprema Corte sobre o aborto, a fim de conseguir a aprovação de leis contra o aborto, de modo a proteger as crianças não nascidas e a aprovar leis em defesa do casamento, mas a menos que a mente e o coração das pessoas sejam transformadas, nada disso impedirá as pessoas de fazer sexo antes do casamento, ou realizar abortos, ou praticar atos homossexuais. Por outro lado, esse é o próximo ponto, os governos eles têm poder para influenciar o modo de vida das pessoas de uma maneira bem substancial. Se por um lado o governo não tem poder de mudar o coração, por outro, um governo imoral, um governo corrupto, tem poder de gerar uma sociedade imoral e corrupta. Já viu quando as pessoas falam assim, não tem problema se ele roubou, o importante é que ele fez o bem. Tem um pensamento moral aí por detrás dessa postura. Tem princípios aí regendo as escolhas dessa pessoa. Não só as escolhas políticas. Então, a outra parte da verdade, né? Se por um lado o evangelho é que transforma, o governo exerce influência sobre a conduta dos membros da sociedade. E aí o salmista fala sobre o trono do perverso. Tem vários textos que falam sobre isso. Eu vou ler alguns. O salmista fala de um trono perverso que maquina o mal em nome da lei. Isso está em Salmos 94, versículo 20. Ele maquina o mal em nome da lei. Ou seja, ele usa a lei para fazer o mal. Isaías diz, ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores. Um outro exemplo está no livro de Esther, quando Amã convence o rei Assuero a assinar um decreto para exterminar os judeus. E um exemplo moderno é o nazismo. O nazismo não foi um movimento ilegal. É assustador isso. Teve um trabalho na imaginação moral daquele povo, através de políticas públicas, através de um discurso político. Então, qual é a nossa conclusão no meio dessa Babilônia? É uma Babilônia, né? Qual é a nossa postura na Babilônia? É a postura de Daniel. Amém? É a postura de Daniel. Então, Daniel foi um profeta que ele exerceu uma forte influência sobre o governo da Babilônia. Ele não era só um profeta, ele também era um político. Olhando de uma perspectiva moderna, né? Em Daniel 4, 27, Daniel diz a Nabucodonosor, portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona os teus pecados, praticando a justiça, renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia para com os pobres, se queres prolongar a tua tranquilidade. Então aqui ele está falando para ele abandonar os pecados, praticar as justiças, renunciar às maldades e usar de misericórdia para com os pobres, se queres prolongar a tua tranquilidade. Provavelmente isso aqui foi uma conversa longa sobre como Nabucodonosor, como governante, deveria governar submisso à palavra de Deus. Porque ele não era só um profeta que aparecia do nada, né?
Ele era alguém que estava fazendo parte ali, né? Ele era alguém que tinha influência no governo. Então a abordagem dele era corajosa. A fé dele não era de esfera privada, sabe? Vou guardar para mim aqui o que eu penso sobre política, né? O Wayne Grudem diz o seguinte: sua abordagem é corajosa, né? É o oposto da abordagem multicultural de hoje, que talvez dissesse algo mais ou menos assim: ó rei Nabucodonosor, eu sou profeta judeu, mas eu não ousaria impor os meus padrões morais judaicos em seu reino babilônico, sabe? Consulte os seus astrônomos e adivinhos, eles o guiarão por suas próprias tradições. Siga o seu coração. Não cabe a mim como judeu, falar para vocês babilônicos do que é certo e o que é errado. Existe uma pressão hoje de que nós, como cristãos, não podemos opinar na sociedade. Não podemos ter posições fundamentadas na nossa fé. Não, porque isso aí é para você, porque você é crente. Ué, é só você não abortar, você não é crente? Só que não é isso. É sobre verdade, é sobre justiça, é sobre bondade. E isso é universal, porque Deus é Senhor sobre todas as nações. Então a igreja carece de homens e mulheres de coragem na esfera pública, que não vão se render a partidarismos políticos simplistas, mas que vão ser testemunhas da verdade de Deus. A igreja carece de pastores que falem a verdade a partir dos seus púlpitos, não para usar o seu púlpito como palanque político. Então eu quero falar com vocês, se por um lado o ativismo político é muito ruim, a isenção também é muito ruim. Deus não chamou você para ser um isentão. Deus chamou você para prestar atenção no que está acontecendo no mundo e tomar uma decisão. Não significa abraçar com paixão, abraçar de forma irrestrita. Mas também não significa que você, como cristão, está autorizado a ser indiferente na época das eleições. Vou andando na rua, o primeiro santinho que eu achar é esse que eu vou votar. Ou então, fulano, em quem eu voto mesmo? Já viu? É clássico isso. Na minha família, todo mundo faz isso comigo. As minhas tias, né? Filho, não tem a mínima noção em quem eu voto como deputado. Né? Aí, como eu fumava maconha, eu dava uns candidatos maconheiros para ela. Mentira. Mas o brasileiro faz isso. Ele é indiferente, né? Ele não se interessa, né? Mas tem muita gente má que se interessa por política. E é por isso que a gente está nessa situação que a gente está. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Pai, eu oro para que nós, como teus filhos, sejamos sábios, mansos como a pomba e astutos como a serpente, Senhor. Nos dê os teus olhos, nos dê discernimento nesse tempo de eleição, para nos posicionarmos em favor da verdade e da justiça, aguardando o teu reino e tendo uma posição profética na sociedade, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você pode permanecer sentado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Como as eleições são semana que vem, então nós não sabemos quando que vamos ter a oportunidade novamente de falar sobre esse assunto de política antes das eleições. Eu só queria, enquanto o Felipe falava,
Eu me lembrei desse texto e eu julgo ele muito importante também, como mais um argumento para nós nos interessarmos sobre esse assunto e não nos tornarmos isentos quando falamos sobre política. Esse assunto ele vai envolver diretamente o seu dia a dia, e esse assunto de política, o próximo candidato que entrar, ele vai influenciar diretamente o futuro da igreja no Brasil. E quando a gente fala sobre futuro da igreja no Brasil, nós estamos falando sobre o seu futuro. Então, essa é uma das razões pela qual a gente não pode permanecer alheio a esse assunto da política. Por quê? Porque ele vai influenciar para onde a igreja vai caminhar. Uma coisa que eu gostaria de falar é que, eventualmente, nós teremos um governo que irá perseguir a igreja. Isso é fato, tudo bem? A Bíblia fala sobre isso, sobre perseguição que vai ser imposta sobre a igreja. Então, eventualmente, em algum momento, nós teremos um governo que vai, de forma mais ativa, perseguir os cristãos. A Bíblia nos garante isso. Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo ele nos ensina um princípio muito interessante. Eu quero trazer aqui para você, complementando tudo o que o Felipe falou. A partir do versículo 1, ele diz o seguinte: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Paulo está fazendo aqui nesse versículo? Paulo está conectando as figuras de autoridade, os reis e os governantes, com o fato de nós termos aqui nessa terra uma vida serena e tranquila ou não. O que Paulo está dizendo dependendo da figura que estiver em autoridade, vocês terão uma vida serena e tranquila, e vocês poderão então agir de forma piedosa e honesta. Obviamente que nessa época aqui não existiam as diretas eleições, então Paulo está dizendo, orem pelos governantes. Como nós vimos aqui, eles viviam debaixo de um governo autoritário. Então Paulo está dizendo, orem pelos seus governantes, peça a Deus que libere sabedoria sobre os seus governantes. Por que nós temos que orar pelos nossos governantes? Para que nós possamos ter uma vida tranquila e serena, para que nós possamos adiar a perseguição. É isso que Paulo está querendo dizer. E hoje, além de orar, nós podemos escolher o candidato, nós podemos escolher quem vai nos governar, nós podemos escolher quem vai ser o próximo presidente, e a nossa escolha precisa ser baseada no quê? Eu preciso escolher o próximo candidato para que a igreja tenha uma vida serena e tranquila. Qual desses candidatos, segundo as propostas que são apresentadas, fornecem para a igreja e para a sociedade uma forma de viver tranquila e serena? Agora o ponto é o seguinte, qual é o objetivo de viver tranquilo e sereno? É só para a gente ter uma vida melhor aqui na terra? Não, absolutamente não. Paulo está dizendo que nós devemos orar pelos governantes para termos uma vida serena e tranquila, para que nós possamos viver em piedade e honestidade. E aí ele continua, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens cheguem à salvação. Qual é o objetivo de nós termos uma vida serena e tranquila aqui? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com liberdade. Então nós vamos escolher um candidato para ter uma vida boa, não simplesmente para satisfazer os nossos prazeres e ficarmos de boa. Nós precisamos escolher um candidato para termos uma vida boa, para que tenhamos liberdade de pregar o Evangelho, para que a obra do Senhor avance. E sabe o que eu quero dizer para você? Não adianta nós não termos um governo que não nos persegue, se nós como igreja não estamos pregando o Evangelho.
Então você entende que não é só sobre política? É sobre o nosso papel como igreja na sociedade. Oh, que maravilha, esse governo não está nos perseguindo, esse governo é contra o aborto e aparentemente ele é a favor da igreja. E daí, se você não está pregando o evangelho? O mundo jaz do maligno, não importa quem vai entrar lá, vai piorar e um dia nós seremos perseguidos. Mas a gente tem que adiar isso para qual objetivo? Pregar o evangelho. Deus deseja que todos os homens cheguem à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Então isso aqui não é simplesmente vote direitinho. Isso aqui é vote direito para que nós tenhamos liberdade para pregar o evangelho, para testemunhar a nossa fé sem restrição. Não adianta nós não sermos perseguidos e não testemunharmos nossa fé com ousadia. Então o resumo disso aqui é: aproveite enquanto nós somos livres para pregar o evangelho nas ruas, para testemunhar com ousadia, para falar da nossa fé, até o dia em que nós começaremos a ser perseguidos por isso. Existem pessoas nas ruas de Montemor que ainda não conhecem Jesus. O que você está fazendo? Por que você está nesse mundo? O que você está fazendo aqui? Não é para pregar o evangelho? Não é para levar mais pessoas ao conhecimento de Cristo? É por isso que a gente se envolve com política, é por isso que a gente está falando de política. Não é para ter um mundo melhor, porque a gente sabe que não vai ter. A gente sabe que o mundo melhor é só quando Jesus voltar, mas a gente quer adiar um pouco a perseguição, porque nós temos amor e paixão pelas almas que estão indo para o inferno. É isso, esse é o ponto. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: não adianta nós falarmos sobre política e escolhermos o candidato menos pior que vai adiar a perseguição, se nós não nos engajarmos na pregação do evangelho, se nós não nos engajarmos na grande comissão. Então o chamado aqui é que você se engaje na grande comissão, que você pregue o evangelho com ousadia, que você aproveite da liberdade que você tem hoje e pregue o evangelho sem medo, porque um dia nós seremos perseguidos por pregar o evangelho. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Não falte ao culto. Sabe por quê? Porque um dia vão fechar os salões e a gente não vai ter esse privilégio de ouvir a voz do nosso irmão ao lado, cantando junto com a gente. Não falte ao culto. Não falte às reuniões caseiras, porque um dia vai ser difícil ir nas reuniões caseiras. Não deixe de ler a sua Bíblia, porque tem irmãos lá no Oriente Médio que só tem uma página da Bíblia para ler, porque tem governos corruptos que estão perseguindo eles. O que você tem feito com a liberdade que você tem hoje? Que tipo de cristão você tem sido com a liberdade que o governo ainda nos proporciona hoje? É sobre isso que nós estamos falando. E quando nós formos escolher o candidato, nós precisamos pensar nisso. Qual desses dois vai adiar um pouco a perseguição para que eu possa testemunhar da minha fé? Amém, irmãos?